Olá, galerinha! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a integração entre os sistemas nervoso, muscular e esquelético. Vamos lá, então? Locomoção do corpo humano, como isso é possível? Nós vamos falar precisamente aqui mais sobre o corpo humano, mas é lógico que isso vale para alguns outros animais, além do ser humano. Então, como é possível que nós consigamos nos locomover? Então, a capacidade de locomoção depende da ação conjunta de ossos, articulações, músculos, tudo isso sob a regulação do sistema nervoso. Então, para que nós consigamos nos locomover, é necessária a atuação de 3 sistemas. São eles o sistema nervoso, o sistema muscular e o sistema esquelético. Vamos começar a estudar o sistema nervoso. Então, o que é o sistema nervoso? É formado por um conjunto de órgãos que têm a capacidade de receber mensagens, entendê-las e enviar para aquele determinado local ou região uma resposta adequada, de acordo com a situação em que o organismo se encontra. Como que o sistema nervoso é constituído? Então, como nós aprendemos anteriormente, nós vimos que um conjunto de células forma um tecido, o tecido forma os órgãos e os órgãos formam o sistema. Então, nesse caso, a célula que forma o sistema nervoso é a célula nervosa, que é o neurônio. O conjunto de neurônios forma o tecido nervoso. O conjunto do tecido nervoso vai formar alguns órgãos, como nós vamos ver daqui a pouco, e esse conjunto de órgãos vai formar o nosso sistema nervoso. Então, é assim que é composto o sistema nervoso. Pelo neurônio, que é a célula nervosa, forma um tecido nervoso e, de acordo, juntando todos os órgãos, vai formar o sistema nervoso. O nosso sistema nervoso possui algumas estruturas básicas. E que estruturas básicas são essas? Primeiramente, o nosso sistema nervoso é formado por duas partes, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Aqui nós não vamos entrar muito em detalhes, mas é assim que ele é composto. O sistema nervoso central, ele vai ser composto pelo encéfalo. O que é o encéfalo? O encéfalo é composto pelo cérebro, que é de onde vem a inteligência, a memória, as sensações, ações. O tronco encefálico, que é aqui nessa região, que é responsável por algumas funções básicas do corpo, e o cerebelo, que é responsável pelo nosso equilíbrio. Então, tudo isso aqui, o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo, estão dentro aqui do encéfalo. Descendo aqui, nós temos a medula espinhal, tá? Então, a medula espinhal ela é responsável por receber e direcionar informações entre o encéfalo e os órgãos do nosso corpo. E, por fim, nós temos os nervos. Os nervos, eles levam os impulsos nervosos até a medula e da medula até outros órgãos. Outro sistema nervoso em si. Como que os neurônios, as células nervosas se comunicam? As células nervosas, os neurônios mais precisamente, elas se comunicam através de transmissão de impulsos nervosos. E esses impulsos nervosos, para que eles sejam transmitidos de um neurônio para o outro, essa transmissão ocorre através das sinapses. Então, as sinapses não são espaços por onde os neurônios se comunicam. Como vocês veem aqui, os neurônios não chegam a tocar um no outro. Então, esse espaço aqui, essa região onde os neurônios se comunicam, sejam de forma química, transmitindo substâncias químicas, como são os neurotransmissores, ou impulsos nervosos propriamente ditos. E a transmissão do impulso nervoso, como que dá? Ou seja, o que ocorre desde quando eu tenho a sensação, uma determinada sensação, recebo essa mensagem, e como que essa mensagem é transmitida até o meu sistema nervoso e como que ela volta para que haja atuação. Aqui nós podemos ver que, ó, nós temos na nossa pele, nós temos ou no nosso nariz, nós temos sensores de olfato e assim por diante, nós temos sensores. Na pele, nós temos vários tipos de sensores. Por exemplo, o sensor de dor. Então, quando você vê esse receptor, esse
sensor de dor, ele recebe uma mensagem, essa mensagem ela é transmitida por esse sensor até pelo neurônio sensorial, que é levado até, nesse caso, até a medula espinhal. A medula espinhal tem um neurônio de associação que vai levar essa mensagem, a mensagem que a medula espinhal vai dar para o seu neurônio motor, que é um outro neurônio ligado aqui, que vai levar a resposta, que é o que vai fazer o nosso corpo fazer a atuação. Nesse caso, no músculo, é o que vai fazer o músculo contrair ou relaxar, é o que vai fazer aqui, nesse caso. Existem alguns casos em que a resposta, nesse caso anterior que eu falei aqui, essa mensagem, ela poderia ter chegado, essa mensagem poderia também ir até o nosso encéfalo. E aí você ter a noção do que você está fazendo, você saber o que você está fazendo naquele momento, você ter consciência disso. Existem alguns casos que nós não temos consciência do que nós estamos fazendo. Como, por exemplo, nesse exemplo aqui, é aquele exemplo quando você vai ao médico e aí o médico bate aquele martelinho no seu joelho para você testar o reflexo. Então, por isso que isso aqui se chama ato reflexo. Ele está testando os seus reflexos. Então, quando ele bate esse martelinho no seu joelho, o que vai acontecer? Vai acontecer uma resposta muito parecida com o que acontece aqui. Então, a sensação que você vai ter uma sensação de dor, né? Porque você tem os sensores de dor aqui na pele. Esse sensor vai captar essa mensagem, vai levar, através do neurônio sensorial, vai levar essa mensagem até a medula espinhal, e a medula espinhal vai responder para você a partir do neurônio motor, para que você retire a perna, ou que você erga a perna, tá? Então, por isso que acontece, é isso que acontece nesse ato reflexo. Então, isso acontece de forma tão rápida que você não tem consciência do que você está fazendo, você não pensa para fazer. Outro exemplo disso é quando por exemplo, eu coloco o meu dedo numa superfície muito quente. Você coloca o dedo na superfície quente, você não tem tempo para pensar, eu vou tirar a mão. Você simplesmente retira a mão. Por quê? Porque acontece esse mesmo processo aqui do ato reflexo. O sensor de dor capta essa mensagem é levada através do neurônio sensorial até a medula espinhal, e a medula espinhal manda a mensagem para que você retire a mão. Isso não tem a ação do encéfalo, então você não pensa para fazer. Então isso se chama ato reflexo. Nas situações que o corpo reage a estímulos sem que tenha consciência do que está acontecendo. Só depois de alguns segundos é que você percebe o que ocorreu, ok? E, como eu tenho falado até agora, nós temos receptores, os sensores na nossa pele, seja os sensores que estão no meio externo, que vai captar as mensagens do meio externo. Então, que sensores são esses? São os nossos órgãos dos sentidos, né? E que órgãos são esses? Eles vão perceber, nós percebemos o meio ambiente através dos olhos, através da visão, através do ouvido, pela audição, através da pele, da mão, pelo tato, através da boca, pela degustação, né, pela sensação de sabor, e o cheiro, o olfato. Nós temos o olfato. Você vai sentir o cheiro através das suas narinas. Então, esses são os órgãos que vai perceber o ambiente e, através dessa percepção dessa mensagem recebida do ambiente, vai levar essa mensagem até o seu sistema nervoso, e o sistema nervoso manda uma resposta para que para o seu corpo realize determinada ação. Aqui agora nós vamos falar sobre o sistema muscular. Sistema muscular. O sistema muscular tem como função a sustentação, movimentação e equilíbrio do corpo, ou seja, a sua postura. Sua postura também é mantida pelos seus músculos. A principal característica desse sistema é a capacidade de contração e de relaxamento, ok? Nós temos 3 tipos de músculos. E quais músculos são esses? Nós temos a musculatura lisa, tá? Que nós chamamos de tecido muscular não estriado, ou seja, tecido muscular liso. Onde eles estão presentes? Eles estão presentes em várias partes do nosso corpo, como parede de vasos sanguíneos e tubo digestivo.
tá? Ele apresenta movimentos involuntários, ou seja, você não tem consciência de que ele está se movimentando, ele simplesmente se movimenta. E também tem contrações lentas, ok? Tecido muscular estriado cardíaco, como o nome diz, cardíaco está no seu coração. Encontrado no músculo cardíaco, né, que o nome diz, é o coração, e apresenta uma contração rápida, ritmada e involuntária. Você também não tem controle sobre os batimentos cardíacos. Então, é um músculo em que você não controla também. Depois nós temos o tecido muscular estriado esquelético. O movimento desse músculo é voluntário, ou seja, você pode controlar esse músculo e está associado com um osso, realizando movimentos rápidos. Agora nós vamos falar sobre o sistema esquelético. Qual que é a função desse sistema? A função desse sistema é auxiliar os músculos na movimentação e na locomoção do corpo. Também é o principal eixo de sustentação do nosso corpo. Ele está associado também com a proteção de órgãos importantes, como o cérebro, dentro da caixa craniana, a medula espinhal, o coração e os pulmões. E também a produção e renovação de células sanguíneas. Então, dentro do sistema esquelético, nos nossos ossos, que ocorre a produção de células sanguíneas. Aqui está mostrando os principais órgãos do nosso corpo. Eu não vou falar o nome dos ossos, mas aqui é só para a gente ter uma ideia dos principais órgãos do nosso corpo, tá? Seja aqui dentro do crânio, do tórax e dos membros inferiores. Os membros superiores são os nossos principais ossos. Uma pessoa adulta possui um esqueleto formado por 206 ossos, tá? Quando criança, o número de ossos são maiores, mas como ocorre a junção de alguns ossos, né? As articulações, quando você nasce, os ossos não estão bem formados, então, ao longo da vida, a quantidade de ossos diminui porque eles vão se juntando mesmo. Sistema esquelético. Agora nós vamos falar das articulações. As articulações são um ponto de contato entre os ossos. Tá? Nós temos 3 tipos de articulações. Como eu havia dito anteriormente, eu falei sobre que os ossos quando criança nós temos mais ossos. Não é que nós temos mais ossos, é que os nossos ossos aqui, ó, como vocês estão vendo, quando a gente nasce, há mais articulações aqui, e essas articulações fazem com que exista uma maior quantidade de ossos. Essa estrutura não está muito bem formada ainda, por isso que os bebês têm essa parte da cabeça meio mole, ok? Então, essa primeira articulação aqui são articulações imóveis, ou seja, elas não se movimentam. Uma vez formadas, elas não vão se movimentar. Exemplo, a sutura do crânio, como eu havia falado, nos bebês que no início da vida ela não está bem formada ainda, e dos dentes do maxilar. Depois nós temos as articulações semimóveis, ou seja, elas se movimentam, tem um certo movimento. Onde elas estão? Nos ossos do quadril e nas vértebras. E por fim nós temos as articulações que são as articulações móveis, são as articulações que se movimentam mesmo. Então, estão na maioria das articulações do corpo, como o ombro, joelho e cotovelo. E, por fim, só para falar aqui sobre os tendões, né, que os tendões são o que unem os músculos aos ossos. Então, os nossos músculos são unidos aos nossos ossos pelos tendões. Então, como eu havia dito no início dessa aula, o que faz a nossa locomoção, o que permite que nós possamos nos locomover e nos movimentar, tanto movimentar os braços, as pernas, é a ação conjunta do sistema nervoso, muscular e esquelético. Então, os músculos e os ossos, eles estão unidos, né? E para que esses músculos e os ossos, eles se locomovam, causem a locomoção, é necessário a atuação do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, ok? Então, por hoje é só. Tchau, espero que vocês tenham entendido e estudem.